vamos dando prosseguimento aí aos nossos trabalhos da nossa SOEA Connect. A gente vai agora fazer a abertura de um painel, um assunto muito importante, que é, inclusive, o tema, né, da nossa SOEA, que está versando sobre a Covid. Né? A gente vai ter, então, a nossa palestra agora vai ser Covid-19 e ética, integridade e liderança ética como resposta das engenharias. A gente trouxe aqui três palestrantes que estão diretamente ligados a esse assunto de formas diferentes, né? E daí as palestras terão seus cunhos lá, vamos dizer assim, da especialidade de cada um, né? Aí das suas peculiaridades. E a gente estabeleceu, então, 20 minutos para cada palestrante, e que vai falar livremente, sem interrupções. Na sequência dos três, foi dada uma sequência de entrar, primeiramente, o engenheiro Eduardo Aroeira, que eu quero apresentar aqui. Ele é o primeiro vice-presidente da CEBIC, e ele está hoje, e daí o tempo dele está sendo, né, o tempo dele agora é em segundos, né, não mais em hora, é em segundos. Então, eu conheço a CEBIC, eu sei como é que é. E ele vai ser o primeiro a fazer a palestra, ele tem esses 20 minutos, logicamente a gente fala 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, não é o problema, né, como base, como referência. Então, depois nós vamos ter o Carlos Pereira, que também apresentar, ele é da empresa que está administrando a ETI, não é isso, Carlos? Ele está sem som, mas é isso mesmo. E, em terceiro, a engenheira Carmen Leonora, engenheira civil Carmen Leonora, que responde aí pela coordenadoria da Comissão de Ética do CONFEA. Ela é coordenadora nacional das câmaras especializadas de ética do CONFEA. Então, a gente tem como esse tema, e esse a gente vai deixar o tema livre, cada um vai fazer aí, vamos dizer assim, o encaminhamento do assunto, né, nesses 20 minutos, ligado à área de sua especialidade, e a gente já tem nosso tempo, está correndo, vamos então conversar com o meu amigo Eduardo Aroeira, que daria início, então, aí a sua palestra, e a gente vai dando, então, sequência. Eduardo, com a palavra, vamos em frente. Olá, boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência. Gostaria aí de trazer os cumprimentos do nosso presidente da CEBIC, o José Carlos Martins, que infelizmente não pôde estar aqui hoje por conta de outros compromissos previamente. Mas eu, como vice-presidente, venho trazer aqui para todos a experiência da entidade e de todas as entidades da construção aqui no nosso país, com a ética nesse período aí de pandemia, né? Um período muito diferente, que todos nós fomos postos à prova, e creio que temos todas as condições de sairmos melhores dessa crise. Então, gostaria de falar também que, como engenheiro civil, é um prazer muito grande estar aqui no CONFEA, né? João Carlos Pimenta, conhecido há muito tempo, ele também é engenheiro civil, ele sabe que ser engenheiro civil não é uma profissão, é uma forma de ser, né? Então, a pessoa acorda engenheiro, dorme engenheiro, a forma de pensar. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem aquele padrão. Então, é uma profissão que eu escolhi e que eu orgulho muito de ter. Então, isso realmente é um prazer muito grande estar aqui no CONFEA e conversando com os nossos colegas aí de profissão. Primeiramente, o que eu gostaria de falar com relação a essa questão de ética, eu queria englobar, na verdade, três mundos da ética que acabaram convivendo, né, durante essa pandemia na vida das nossas empresas. Primeiro é o mundo individual, cada um em sua casa, com sua família, com seus vizinhos. Isso teve um impacto. Também das empresas, né, como que a ética foi colocada à prova nesse período tão difícil para as empresas que são associadas a entidades que se associam à CEBIC, e também como que as entidades da construção, coordenadas pela Câmara Brasileira da Construção, atuaram nesse momento crítico de forma a garantir que as relações
de todos os envolvidos, sejam funcionários, colaboradores, engenheiros, clientes, se dessem da maneira mais ética possível nesse período crítico da nossa história, né? Então, gostaria de abordar esses 3 pontos, contar um pouquinho a história de como que foi a nossa vida nesse período. Então, voltar primeiro, inicialmente, para o começo da pandemia, né? Então, no início da pandemia, era um momento de total desconhecimento, né? E a construção civil, ao contrário de muitos serviços, ela não paralisou. Aqui no Distrito Federal, então, ela não paralisou nem um dia, né? Então, nós tivemos esse benefício, né? E eu acredito acertado, porque no fim das contas, quando vemos os resultados, tivemos relativamente problemas bem pontuais durante a pandemia, até pela característica dos trabalhadores e do nosso trabalho. Então, naquele momento, um momento de total desconfiança, todos nós nos prendemos dentro de nossas casas com nossas famílias. Na verdade, não sabíamos como funcionaria, mesmo os nossos filhos não podiam ir para a escola, as escolas não estavam preparadas para isso, nós não estávamos preparados para estarmos em casa também esse período todo, e isso gera uma série de começam a entrar na questão das empresas. A construção civil não parou. Como que uma pessoa que quer se preservar, um engenheiro, um diretor de uma empresa, que necessita que a empresa funcione para que o nosso país ande, como que a gente pode manter essa empresa funcionando de maneira a não gerar risco nem para nós e nem para todos os envolvidos nessa situação? A CEBIC coordenou um trabalho aqui no Distrito Federal, que eu pude acompanhar de perto, foi coordenado pelo Sinduscon-DF, que em tempo recorde, em menos de 3 dias, foi gerada uma cartilha de melhores práticas e de novos procedimentos, né, para a segurança dos trabalhadores em canteiro de obra. Então, essa cartilha foi gerada com 3 dias e repassada aos nossos associados. O setor teve de dar um salto tecnológico, porque a única forma de informarmos aos nossos associados desses meios era o meio digital. Então, essa reunião nossa, por exemplo, que fazemos por uma plataforma de videoconferência, foi aprendida também muito rapidamente pelas entidades, pois era a única forma que tínhamos naquele momento de nos comunicarmos com segurança. Então, após essa discussão, a criação da cartilha, fizemos um trabalho de conscientização das empresas e, na primeira semana da pandemia, já estávamos trabalhando com a maior segurança possível que tínhamos para o conhecimento daquele momento. Então, com isso, conseguimos manter empregos, né, manter a renda de uma população que é relativamente muito necessitada, que se não tivesse emprego, o Estado mal teria condição de sustentar, mas com a segurança das melhores práticas que havia para o momento. Passado esse tempo da cartilha, nossas entidades passaram a fazer reuniões semanais com as empresas todas associadas. E, numa demonstração de ética muito pouco comum, as empresas se reuniam 20, 30, 40 numa mesma reunião e dividiam as melhores práticas que haviam desenvolvido para não colocar em risco os trabalhadores. Vou citar exemplo de algumas ideias que surgiu em empresas individuais, que depois foram repassadas para o todo,
que auxiliaram toda a coletividade. Por exemplo, nós paramos com um ponto manual, né? Aquele ponto o biométrico ou do cartão, porque formava fila. Então, as empresas aqui do Distrito Federal passaram a fazer o ponto dos trabalhadores de forma manual. O trabalhador passava no portão e o apontador, o almoxarife, anotava o nome da pessoa sem a necessidade de se formar filas. Uma outra ideia ótima que surgiu numa reunião dessas foi que uma empresa, sabendo da necessidade de trocar as máscaras de tecido de 3 em 3 horas, sugeriu que todos utilizassem máscaras de cores diferentes, pois assim ficaria mais fácil para o engenheiro da obra verificar se aquele funcionário havia realmente trocado aquela máscara na hora certa. Então, dentre outras, são exemplos de como essa nova ética, essa ética do coletivo, de cada um preservar a saúde de todos, foi muito benéfica para o nosso setor e para as nossas empresas. Então, sempre colocando da melhor maneira possível as melhores práticas, nossas empresas foram aprimorando cada vez mais os cuidados com os trabalhadores, ao ponto de que, ao chegar ao fim da pandemia, o Sindicato de Trabalhadores, esse é o número que eu tenho depois de 1 ano de pandemia, eu não tenho esse número atualizado, informar que havia a notícia de apenas 4 trabalhadores haviam falecido no universo de 60 mil aqui no Distrito Federal, de Covid, que estavam trabalhando. Então, dessa maneira, a gente pôde ver que foi muito exitosa. Ao mesmo tempo, as empresas e entidades tinham necessidade de se comunicar com seus clientes, né? E como fazer isso? As entidades também, com a liderança da CEBIC, passaram a informar e fazer lives orientando de como seria possível, né, fazer uma comunicação, ferramentas de tecnologia que pudessem fazer a venda sem que os clientes precisassem ir ou na empresa ou nos canteiros. E toda essa informação foi franqueada também, sem nenhuma necessidade de omissão, de concorrência do mercado, ao fim que, ao término de 1 ano de pandemia, uma pesquisa nossa da ADEME aqui do Distrito Federal informava que 100% dos associados, que antes da pandemia, 30% dos associados tinham o costume de fazer reunião virtual. Ao final, 100% dos associados. E que 10% dos associados tinham ferramentas de relacionamento. E ao final desse 1 ano, quase 70% dos associados já tinham investido em ferramentas para uma melhor comunicação com o cliente com segurança, né? Então, as entidades tiveram um papel fundamental nesse momento de pandemia, inclusive na relação com os governos, né? Então, todo momento que as empresas e os governos, que o governo se preocupava e ameaçava paralisar o serviço, as entidades colocavam números, né, históricos de como estava o comportamento da Covid no canteiro de obra, apresentava ao governo, que tinha também o feedback das empresas. Então, a ética nesse momento foi que as empresas abriam números, né, que em tese seriam muito críticos, por exemplo, da quantidade de infectados nos canteiros de obra. Em situações normais, esse dado não seria passado nem para as entidades, mas com a necessidade e a visão de que era importante que todos tivessem conhecimento de como andava o processo,
Isso foi passado para nós que podíamos colocar para os governos, né, tanto o distrital, aqui, o Distrito Federal, quanto o federal, a real situação dos canteiros de obra. Isso também foi muito importante. O papel das entidades também foi de sensibilizar os governos que eles precisavam também atender não só a população, como também as empresas, para que aqueles empregos pudessem se manter. Então, a CEBIC, por exemplo, junto à Caixa, negociou uma série de situações que puderam beneficiar não só as empresas, mas como os trabalhadores. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, teve uma ação de pausa das prestações habitacionais, né? Todas as pessoas ficaram preocupadas com o recurso. E havia uma carência de 180 dias. Então, até se entender melhor essa pandemia, os nossos clientes não precisavam se preocupar em gastar dinheiro com a prestação da habitação, né? A Caixa Econômica Federal também, e aí tudo baseado na ética, e fazíamos isso uma conversa muito séria com os nossos associados. Ela passou a fazer medição sem ir ao canteiro de obra. Nós informávamos a Caixa o percentual de evolução da obra para que eles pagassem a medição. E sempre informávamos que era muito importante responsabilidade e ética por parte das empresas, porque caso houvesse um descumprimento desse voto de confiança, todos sofrer. E a realidade foi que não houve problema nenhum e a atuação das empresas foi a melhor possível. Então, nesse contexto tão difícil, em que em momentos tão difíceis é possível que muitas pessoas poderiam acreditar que o pior do ser humano podia surgir. Mas no nosso setor da construção, o que pudemos ver foi, na verdade, que surgiu, na verdade, um lado muito bom. Posso até arriscar dizer o melhor, né? Por exemplo, as empresas puderam se manter trabalhando, funcionando. Então, as entidades organizavam durante todo esse período crítico da pandemia doações para que tanto servidores públicos do governo do Distrito Federal, mas como a população, pudessem ter mais segurança. Nossas empresas, por exemplo, doavam álcool em gel não só para o funcionário, né? Máscaras e álcool em gel, mas para toda a família. O Sinduscon e a ADEME aqui do Distrito Federal também doou álcool em gel, máscaras, luvas, jalecos para órgãos do governo e hospitais. Tudo isso foi organizado pelas entidades e apoiado pelas empresas. Mas o que mais nos orgulha aqui no Distrito Federal foi a possibilidade de participarmos de um grande projeto. O grande projeto foi o Hospital Acoplado de Samambaia. Para quem não conhece o Hospital Acoplado de Samambaia, ele foi construído numa tecnologia por uma startup do Sul, que fez um hospital de 4.000 metros em 27 dias, né? E o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, é um banco estatal aqui, organizou um movimento de doação. Tanto o Sinduscon quanto a ADEME aqui do Distrito Federal mobilizaram seus associados e levantaram mais de R$700 mil para a construção desse hospital, que custou cerca de 10 milhões de reais. Então, nossas empresas, sem retorno financeiro nenhum, se dispuseram a ajudar a sociedade. E não apenas nossos funcionários, mas toda a população de Samambaia vai ter os efeitos desse hospital eternamente. Não eternamente, mas por muito tempo, uma vez que o hospital
ele foi feito para a Covid, mas não é exclusivo para a Covid. Ele permanecerá na cidade e continuará a situação lá. Então, para concluir a minha fala, que eu estou chegando no meu tempo, gostaria de dizer que, na minha visão, o setor da construção foi colocado à prova, com questões éticas dificílimas, uma necessidade muito grande de se cuidar do nosso próximo, e eu arrisco dizer que nos saímos muito bem. Lógico que nada é perfeito, lógico que nem todas as empresas tiveram as melhores atitudes nesse momento, mas certamente a grande maioria das empresas que participam de associações e entidades que têm essa consciência do coletivo tiveram um comportamento exemplar durante a pandemia. Era esse recado que eu queria deixar aqui, que mesmo em momentos difíceis, a ética deve prevalecer. Gostaria de agradecer a oportunidade, viu, meu amigo João Carlos, e passar a palavra para você. Um prazer conhecer a todos aqui, Carmen, Carlos. Então, é um prazer estar participando dessa discussão aqui. Eduardo, muito obrigado. A sua palestra foi extremamente didática, né? Para mim, que estou no setor, que, né, conforme disse, já participei até da CEBIC de forma assim, já de primeira linha, entendo perfeitamente. Mas acho que deu para as pessoas, mesmo as pessoas que não são diretamente ligadas ao setor da construção, porque isso é o setor também da minha empresa, de uma forma um pouco diferente, né? A ADEME, que aliás, não me passou, sem lembrar de falar, o Eduardo também acumula, ele é o presidente da ADEME, né? Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Brasília, que é uma entidade muito importante, toda a área de incorporação de empreendimentos particulares. Já a minha empresa, ela é ligada à área de obras públicas. E eu tenho conhecimento, eu estou sempre participando das coisas, e nem da área do mercado imobiliário e nem da área de obras públicas nós tivemos uma demissão por motivo de Covid. Nós podemos ter tido outros motivos, que é normal, que é o termos de obra, por exemplo, né? E termos de obra. Mas, assim, por dizer assim, olha, nós vamos reduzir porque vai ter que parar por causa da Covid. Realmente, a gente reconhece, até nos orgulhou muito, um trabalho das entidades, o Eduardo é um dos dirigentes atuantes, eles trabalharam realmente muito bem, tiveram que ir até as altas, né, figuras aí, né, assim, a nível de administração pública, para poder manter e provar que nós não daríamos problemas, que a construção civil ia ser ética, né, e não teria problema. Como não tivemos, isso nos orgulha muito. Obrigado, Eduardo. Se você puder, eu sei que você tem uma limitação de horário, mas enquanto você puder ir aguentando com a gente aí, eu te pediria, que é um prazer te ter aí, que a gente deve esquentar alguma coisa aí, né, dos debates aí. Eu passaria a palavra, conforme o combinado, para o Carlos Pereira, né, para dentro desses, né, em torno de 20 minutos também, fazer a sua palestra, e a gente vai acumulando aí os conhecimentos e as ideias para a gente fazer aí um encontro aí de perguntas e respostas ao final. Ok, Carlos? Você pode dar, então, com a palavra. Obrigado, João Carlos. Uma alegria estar aqui com vocês, Carmen, Eduardo, e a todos e todos que estão aqui nos escutando, nos assistindo. E sempre importante, né, a gente tratar desse tema de ética, integridade, e ainda mais num momento como esse, né? Acho que o Eduardo trouxe aí vários exemplos importantes do setor. Eu queria falar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais ampla, né? Eu sou diretor executivo do Pacto Global da ONU aqui no Brasil e com algumas representações também fora do país. E a pandemia, quando chegou, claro, né, eu sempre uso uma frase aqui, para quem é daquela época, para quem lembra do Mike Tyson, e não é tão velho aí, ele está ainda por aí, né? Ele diz que todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara, né? E o que foi a pandemia, se não um murro na cara do próprio Mike Tyson, né? E, de fato, sem dúvida, um desafio que a gente jamais poderia imaginar, né? Não foi um cisne negro, né, como dizem, porque
enfim, alguns sinais a gente já tinha, mas como a gente nunca tinha passado por uma coisa dessa, ou pelo menos dos últimos 100 anos, né, a gente não imaginou que fosse passar por isso. E é claro, uma coisa muito importante foi aquele primeiro momento de muita dúvida, né? E o que a gente fez aqui no Pacto Global, assim como a CIBIC, foi em muito pouco tempo a gente lançar uma cartilha para as lideranças empresariais, né? Porque ninguém sabia como reagir, né? E a gente viu isso muito ali no calor daqueles dias, principalmente ali fevereiro, março, né? Mas principalmente fevereiro ali, estava todo mundo muito em dúvida do que era e como reagiria. E a gente fez, então, ali cartilhas, enfim, conversas, estabelecer uma conversa semanal com CEOs. Então, era de 70, 90 CEOs toda terça-feira de manhã. A gente se reunia e isso aí a gente teve muitas e muitas e muitas semanas. Depois arrefeceu um pouco, claro, mas no início estava todo mundo lá querendo saber o que o outro estava fazendo, pelo que o outro estava passando, para entender como que ia reagir àquele momento, né? Eu gosto do título aqui da nossa fala, né, quando a gente fala em ética e integridade, porque acho que pega bastante várias questões, né? Isso que o Eduardo comentou, né, como que a gente reage, como que a gente vai, de maneira ética, preservar a saúde e segurança dos nossos colaboradores, né, de um setor que não pode parar. Então, como que a gente faz isso? Qual a melhor maneira da gente fazer para preservar a vida de todo mundo, né? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto ali também, é claro, do lado da integridade, né? Então, muitos setores se viram aí, infelizmente, encarando essa questão de corrupção, né? Dado o estado de excepcionalidade pelo qual a gente estava, ainda está, né? Mas naquele momento ainda mais. Então, essa foi uma outra coisa muito importante naquele momento, tá? O que a gente fez? Esse grupo de CEOs, lideranças que ali estavam reunidos toda terça-feira, a gente abriu várias frentes de trabalho, né? E foi uma coalizão muito bonita, muito grande, e a gente criou o que a gente passou a chamar Covid Radar. E ali no Covid Radar a gente tinha algumas frentes, tá? Uma primeira frente, o que a gente chamava de conexão, porque todo mundo queria ajudar, mas não sabia como ajudar, né? E onde que estava ali a maior carência, né? Para que aquela ajuda fosse mais efetiva. E, claro, até dado também toda essa questão de integridade, ou falta dela, questão de corrupção, desvio, seja lá do que for, como que a gente poderia fazer para que o dinheiro das nossas empresas fosse utilizado da melhor maneira, seja no setor público, ou seja também para ONGs que estavam ali agregando essas doações, né? Então, a gente conseguiu doar dezenas de milhões de reais por meio dessa plataforma, então criando ali, sempre uma coalizão, né? Imaginem, gente, que a gente, para além dos CEOs, independente deles ali, a gente criou uma coalizão de mais de 80 organizações, e essas organizações, todo mundo ali pro bono, tá? Então, a gente tinha desde as gigantes de tecnologia dando suporte, enfim, a toda a plataforma que a gente precisava. Então, tinha ali a Microsoft, tinha ali Google, tinha, enfim, várias dessas gigantes de tecnologia, estava todo mundo ali com a gente, dando suporte a toda essa plataforma virtual e também, claro, criando ali novas ferramentas para que a gente fosse efetivo nessa parte de doação. E doação a gente teve de tudo. A gente teve muito recurso sendo doado, a gente teve muitos aparelhos, respiradores, essa coisa toda sendo doado. Na época da crise de Manaus, a gente conseguiu vir com muito oxigênio também, com as linhas aéreas, criar um corredor ali humanitário, né, de Sudeste principalmente, mas, enfim, da região sul do país para lá, né? E, além disso, também, outra frente bastante importante, sem dúvida nenhuma, foi uma de informação, né? A gente sabe que informação não era simples naquele momento, então a gente conseguiu, por várias organizações também, criar uma plataforma que levasse
a informação mais acurada possível, né? E ali a gente conseguiu, isso foi bastante importante, inclusive ter dados ali de movimentação, né? Então, quem vai de uma cidade para outra, então, com isso, se antecipar com a pandemia em alguns lugares, né? Inclusive, Conascens, Conas passaram a usar essa plataforma que foi criada. E aí, bom, eram várias outras frentes. Uma outra frente bastante importante foi essa frente de integridade. Então, como que as empresas poderiam passar ilesas por esse momento de excepcionalidade, né? Então, ali a gente pegou uma série de experiências que a gente já tinha. O Pacto Global, uma das frentes que trabalha aqui no Brasil, são ações coletivas anticorrupção. Então, com isso, a gente trouxe todo esse nosso conhecimento e aportamos, então, nessa iniciativa para que as empresas se protegessem disso que a gente viu que aconteceu, né? Sempre acontece, qualquer lugar do mundo, é exclusivo, mas aqui no Brasil a gente sabia que viria e veio, como a gente sabe, só que tenho certeza que das empresas participantes ali, elas conseguiram ficar bastante protegidas dessa questão, né? E aí, gente, uma coisa que eu traria, então isso que a gente fez na prática, né? Mas uma coisa olhando para frente que eu queria trazer com relação ao papel da liderança, né? Isso é muito importante. E qual que é a ética da liderança para esse novo momento, né? Porque a gente está numa transição, isso é importante a gente falar, né? Tem um artigo meu com o Silvio Dulinski, do Fórum Econômico Mundial, que está ou no Valor ou na Exame, se derem uma gugada aí, que a gente fala dessa transição que a gente está na sociedade, né? E a ética, o que é, né? Se não um conjunto ali de comportamentos, de valores, numa determinada época, né? Então, o que a gente fala é que os valores do século XXI ainda não tinham começado, né? E a gente pega na história, se a gente vê aí virar século, um século ele não começa, teoricamente, quando termina ali a contagem regressiva, né? Ele começa depois de algum grande algum grande acontecimento, alguma coisa. Alguns falam que, por exemplo, o século XX foi depois da Primeira Guerra, outros falam que foi até depois da Segunda Guerra, né? Fato é que não foi ali na virada do século em si, cronologicamente falando. E aí o que a gente coloca ali, então, que agora começa o século XXI, tá? Então, muitos dos valores colocados pelas novas gerações, principalmente, sustentabilidade, integridade, todas essas preocupações começam de maneira definitiva agora, depois dessa pandemia, tá? Então, gente, a liderança, e todos nós somos líderes aqui, independente de sermos CEOs ou sermos analistas, mas a gente tem um papel de liderança, seja onde for, né? A gente tem que trazer isso à frente, né? Vamos lembrar que cada dia menos importa a hierarquia, claro que ela existe e é importante, mas cada dia menos importa isso. As relações hoje estão muito mais horizontalizadas, né? Então, cada um de nós tem um papel importante como líder, e seja dentro da hierarquia ou não, e mesmo que não seja na hierarquia, no futuro vai ser, né? Então, a gente tem que ter clareza desse nosso papel, porque coisas como essa, pandemia, situações desse tipo, vão acontecer, infelizmente, cada vez mais. A gente tem agora a história da mudança do clima, que está pegando forte. Então, todos os países a gente vê pelo que estão passando, né? Brasil, uma crise hídrica histórica, crise hídrica essa que vai ser piorada pelo fenômeno do El Niño que está vindo aí, né? Então a gente vê, né, nossa Amazônia, a gente vê o Brasil Central, uma seca inacreditável, isso vai trazer inflação, conta de alimentos, e a gente vê também, claro, não só nenhuma parte do país fica ilesa, o sul do país também com, por exemplo, Curitiba, né, que já estava tendo racionamento ali de água, né? E o preço da energia elétrica, por consequência, a gente vê o jeito que a gente está. Então, gente, o que eu queria trazer aqui da questão da ética para a liderança nesses momentos é uma pesquisa que eu recomendo todo mundo
que todo mundo fala sobre ela, de CEOs, a líderes públicos e etc., etc., que é o barômetro da confiança, da Edelman, né? O barômetro da confiança, o que faz é entender em quem você confia, né? Pesquisa essa que passa, então, em 33 países e tem um número muito parecido em qualquer país, né? Então, o fato é que a figura que tem maior confiança da população hoje em dia é o CEO, a CEO da empresa onde aquela pessoa trabalha, tá? Então, confia mais no seu líder empresarial do que em liderança de ONG, em liderança política, na mídia, confia mais em qualquer pessoa, tá? Então, hoje em dia, para terem ideia, no Brasil, eles consideram confiável quem passa acima dos 60% ali de menção. O único setor confiável é o setor privado. Mais do que ONG, mais do que mídia, que estão atrás disso, né? ONG ali por terceiro setor por volta de 50%, mídia por volta de 40%. Então, é claro, gente, que esse voto, né, esse voto de confiança, ele vem lastreado por expectativa. Então, a mesma pesquisa aponta que 80% a 90% das pessoas querem que as empresas, que os líderes empresariais venham à frente e tratar de questões da sociedade. Esse mesmo valor, 80% a 90%, entende que as empresas têm que promover impacto positivo em questões da sociedade, por mais que não esteja alinhado ao negócio, por mais que não seja uma demanda do governo, né? Ela fala assim, Carlos, mas pô, não é bem esse meu papel. A gente está numa época que chamam de transição de economia de acionistas para partes interessadas, stakeholders, né? Então, Klaus Schwab, Fórum Econômico Mundial, fala dessa transição. Larry Fink, fundador e CEO do maior fundo do mundo, maior gestora de ativos do mundo, 9 trilhões sob gestão, e é de quem eu recomendo também as cartas, principalmente as 4 últimas cartas deles endereçadas aos CEOs das investidas, que são muitas investidas, milhares, né? Lembrando que 9 trilhões são mais de 5 PIBs brasileiros. Então, esse senhor tem, sob gestão, mais de 5 PIBs brasileiros. E aí, então, e tem 100% a ver com esse tema que a gente está tratando aqui, desde 2012, ele traz nas cartas o elemento da governança e integridade corporativa. E a partir de 2018, ele passa a falar de sustentabilidade, ele passa a falar de mudança do clima. E ele passa a falar, então, nessa ética intergeracional. Então, o conceito básico de sustentabilidade, da gente garantir o mundo para gerações futuras. E ele fala que está fora do portfólio dele quem não se alinhar. Então, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando que hoje, essa questão dessa ética intergeracional é central, ou faz ou está fora, né? Então, por isso, entendam que hoje, vocês profissionais têm um outro papel. E para finalizar, só conto uma anedota. Eu ia falar o ano passado, né? Com a pandemia a gente se perde, já nem sabe mais quando é ano passado, quando foi semana passada. 2019, eu estava em Boston, em Harvard, com o professor Michael Porter, e estava tendo ali um evento e o CEO da Fortune estava entrevistando o CEO da Gap. Gap é aquela indústria têxtil, né? Aquela marca de roupa. E aí o CEO da Fortune, o CEO da Gap, na conversa ali, falou que estava numa confraternização e um senhor estava olhando para ele com uma cara de tristeza, né? De isolamento. E aí falou, deixa eu conversar ali, ver o que está acontecendo, né? Aí fui lá conversar e falou, olha, mas o que o senhor está me olhando desse jeito, né? Aconteceu alguma coisa, o senhor está bem e tal? Ele falou, olha, meu filho, o senhor sabe que eu já fui presidente aqui da empresa, não sabe? Sei sim, claro que eu sei e tal. Falei, olha, então,
ser CEO na minha época era muito mais fácil, né? Então, gente, esse é o recado, né? De fato, assim, essa coisa de bottom line, você, líder empresarial, olhar o resultado financeiro, não existe mais, ficou para trás, né? E aí uma coisa que eu digo assim, não, Carlos, mas o mundo já é demais, tem o custo Brasil, tem não sei o quê. É o jeito que o mercado tá? Então, assim, tem que vir à frente, não é à toa que a gente vê quantidade de CEOs, lideranças, com podcast, com vídeo, e virando showman, showwoman, porque é isso que a sociedade quer. Uma vez que líderes de qualquer área são líderes porque tem algum tipo de concentração de poder, seja ele financeiro ou por influência ou qualquer outro tipo de coisa, né? A sociedade, então, demanda que o detentor desse poder faça as coisas para ajudá-la, né? Então, por isso que eu diria que esse mundo pós-Covid, ele traz com muita força a ética intergeracional e coloca uma carga de responsabilidade muito grande em cima dos ombros de cada um de nós aqui. É isso, para a gente começar. Obrigado, João Carlos. Nós que agradecemos, Carlos, realmente é um outro lado né, da crise aí da Covid, e que tratado dessa forma realmente desse compromisso, né, na nossa geração aí, como diz o outro, não acabar com a festa agora, né? Porque a gente tem que ter certos cuidados, esses cuidados todos, e só quem não quer ver, né, é que não enxerga o que pode acontecer, né, com esse descuido aí vamos dizer assim, de esquecermos da sustentabilidade, né? Esquecermos aí desses valores aí manifestados, vamos dizer, em forma física aí dos problemas climáticos, né, que a gente pode estar causando, e realmente até nos alegra saber que as pessoas detentoras aí os CEOs aí, né, que vamos dizer assim, que tem o comando financeiro da coisa, estão preocupados com isso e agindo, né, para que não ocorra o pior. Isso nos conforta, mas também não deixa de preocupar, porque está chegando até o ponto disso aí, da preocupação dos CEOs, ser igual você falou, mas sobre aspecto de sustentabilidade do que propriamente do dinheiro em si, né, da riqueza em si. Mas a gente vai estar aí presente, realmente é muito importante. Para isso é que nós estamos aqui, né? Eu me encontro aqui com o privilégio de estar aí com pessoas de altíssimo nível, tratando de assuntos ligados à ética, que é, vamos dizer assim, a integridade, né? que é a forma, que é o assunto principal desse nosso painel. Então, vamos dar prosseguimento conforme combinado para a engenheira Carmen Leonora, né? Tento aí quando eu falo 20, gente, é 20, menos alguma coisa, mais alguma coisa, não preocupo com isso, né? Mas fazer sua exposição, e a gente, eu estou já, não recebi, ainda não estou recebendo ainda as perguntas, eu espero que, eu estou com um link aqui que me passaram, mas não está chegando ainda, mas a gente vai administrar aí, se não houver, assim, as perguntas, a gente vai provocar aí uma mini debate aí entre nós mesmos, né? Mas vamos então, engenheira Carmen Leonora, aí dentro dos seus 20 minutos. Gostaríamos de dar boa tarde, né, a todos os internautas. Cumprimentar aqui o nosso engenheiro, nosso amigo João Carlos, nosso vice-presidente da Confeia, o colega Eduardo Aroeira, da CEBIC, o Carlos Pereira, que a gente tem acompanhado o Pacto Global, que faz parte da nossa SOEA, né? E pediria licença para nós apresentarmos a nossa, vamos dizer assim, a nossa conversa por meio de uma conversa assim, bem dada de como é que funciona o nosso sistema Confeacrea e como foi o comportamento desse sistema na nossa, vamos dizer assim, nesses últimos tempos durante a pandemia, né? Nós temos um sistema profissional formado pelo Confeia, pelo CREA e a Mútua. Somos um sistema com mais de 1 milhão de profissionais, onde temos a formação
interagem com as corporações, que são os sindicatos, e com as associações de classe. Ambos trabalham, são a essência do sistema. O nosso sistema é o único sistema do mundo que é composto por profissionais advindos das entidades de classe, né, das nossas associações e sindicatos. E todo esse controle do exercício profissional, ele se dá por meio dos conselhos regionais, que existe um em cada estado e no nosso Distrito Federal. Aí vejamos, vamos falar um pouco da ética, né? A ética no sistema, no CONFEA, como apareceu. Ela já começa incipiente no ano de 33, quando nós temos o nosso decreto 23.569, que regulamentou a profissão de engenharia, agronomia e arquitetura, que hoje a arquitetura não faz mais parte do nosso conselho. O nosso primeiro Código de Ética Profissional, emanado da Resolução 11 de 57, ela procurava já conter alguns princípios éticos, direitos e deveres do engenheiro. Já em 66, que é a nossa Lei 5.194, que regulamenta a profissão e cria os conselhos estão todos sobre a égide dessa lei, ela já elenca nos seus artigos a questão da ética e também as penalidades por não cumprir a ética. Existe a maioria dos conselhos, o seu código de ética, ele é emanado de uma resolução oriunda dos conselheiros, enquanto que o nosso, ele vem das entidades de classe. É o único conselho que são as entidades que elaboram esse código. E houve uma discussão dos anos de 2001 a 2003, durante o nosso processo. Nós temos um processo constituinte de 3 em 3 anos, os profissionais, eles se reúnem, existem os congressos estaduais e o nacional, onde esse congresso nacional, ele delimita os 3 próximos anos, o que são os rumos, os roteiros de planejamento e planejamento estratégico de todo o sistema. E tivemos a resolução do Código de Ética em 2002, que é a 1002, e a do processo ético disciplinar, que é o procedimento de como fazer e como aplicar a ética nos conselhos, que é a de 2003, a resolução 1004. Em 2014, todos nós sabemos da grande questão que foi a Lava Jato, e a partir daí suscitaram-se algumas dúvidas como é que nós poderíamos trabalhar na questão do cancelamento daqueles profissionais que fizeram parte de ações não muito dignas. Então, foi aí que nós editamos a Resolução 1090, que trata do cancelamento de registro, no ano de 2017. De 2020 e 2021, que é este ano, nós estamos trabalhando nesses últimos 1 ano e meio, com toda a questão, o sistema está trabalhando, está vivendo num processo de adaptação, de atendimento presencial marcado, agendado, e atendimento virtual. Tivemos um salto de qualidade na tecnologia, onde a tecnologia faz parte, todos os regionais respondem, você não precisa sair do seu escritório, da sua casa, para fazer sua RT. Então, isso facilitou muito a vida dos profissionais, né? E esse código de ética, ele trabalha a questão da identidade das profissões e dos profissionais. Sabemos que tudo que ocorre entre condutas vedadas, os direitos e deveres do cidadão, o código ele coloca a questão como um maximador, que é entre o ser humano, a profissão e o meio, as relações com clientes, empregados, colaboradores e demais profissionais que você tem que trabalhar no conjunto de todos os profissionais que integram o próprio sistema. É um sistema que devemos todos mostrar, tem muitas engenharias, tem muitas profissões, nós temos um leque de profissões dentro do nosso sistema. E a questão da infração ética é todo o descumprimento dos deveres, das condutas éticas e desse processo disciplinar que está instalado no nosso código. Aí perguntamos, e aí, como é que nós vamos preparar, depois dessa pandemia, né? Como é que nós vamos voltar às escolas? Como é que nós vamos fazer esse trabalho juntamente com a sociedade? Nós temos que trabalhar um profissional, porque o líder, eu agora uso as palavras do Carlos Pereira, o líder não é aquele CEO. O líder é o próprio profissional da engenharia. Você é engenheiro, você é agrônomo.
que está nos ouvindo aqui, você sabe que temos que desenvolver o nosso intuito, as nossas qualidades, as nossas qualificações pessoais e empresariais para termos sucesso na vida. Então, para isso, é necessário que você tenha o foco, seu foco interno tem que estar ligado a toda a integração de um sistema. E no foco externo, você tem que administrar a diferenciação que existe entre conceitos e também entre o modus vivendi das pessoas que estão na mesma escala de hierarquia e também dos profissionais que são seus colaboradores, ainda mais dos clientes que você tem o tempo todo que está servindo, que sejam clientes públicos ou clientes privados. Então, nós temos que fortalecer a integridade das pessoas. Então, o sistema tem um papel preponderante na questão desse fortalecimento. Essa integridade ética que a gente pode trabalhar junto com as escolas logo nos primeiros anos escolares daqueles futuros engenheiros agrônomos. Eles estão ligados à aprendizagem, aí nós temos que incluir nisso que vamos formar e aperfeiçoar uma consciência pessoal ligada à ética, porque nós não queremos punir, nós queremos sim orientar para ter bons profissionais. E com isso, nós temos que ser muito coerentes com nossos valores pessoais, nossa moral, nossas virtudes, elas têm que ser consistentes, têm que estar consistentes na vida, tanto como indivíduo, como sociedade. Então, ela é pessoal e é corporativa. Os critérios éticos, eles têm que ser muito fortes e muito firmes. Claro que caráter e virtudes têm que estar abrangendo todo esse universo, centrado em um propósito do bem comum. Porque se nós não trabalharmos com a solidariedade, com o bem comum de todos que convivem em sociedade, como é que nós vamos elevar a construção do campo, da indústria? Vi que uma base, ele tem um programa muito bom, que a gente, assim, gosta muito, né? E eu trouxe aqui quem também trabalha nisso. Aí nós vamos ter como bastante essa questão da solidariedade, porque você vê quantos nós fomos juntos e nós ficamos trabalhando não enquanto sistema, mas enquanto pessoas, enquanto cidadãos do mundo, dentro de todo o corpo de profissões, junto com o pessoal da saúde. A engenharia teve um papel preponderante e tem um papel, porque os hospitais estão aí. Nós estamos trabalhando, hoje existe uma fiscalização integrada, nós estamos junto com todos esses hospitais, foi a nossa primeira fiscalização, já na pandemia, que nós dizemos, vamos ver se os hospitais estão funcionando bem, vamos fazer fiscalização nos hospitais, toda a parte de campana, de tudo. Então, foi um trabalho que está sendo assim, muito bem recebido pela sociedade, né? E aí a gente tem como resposta para essa integridade e para essa liderança ética, temos sempre que tornar as discussões, sempre que elas contribuam para o coletivo. Temos que nos comunicar, nós enquanto engenheiros, de forma respeitosa, disciplinada e sempre acertando o eixo, sempre assertivamente. Temos que reconhecer todas as qualidades daquele que compõe nossa equipe. Não é só o engenheiro, mas toda a camada de profissionais que estão conosco, desde nós da construção civil, o servente, na agronomia, o homem do campo. Então, todo mundo tem que interagir conjuntamente.
cumprir também os padrões e parâmetros estabelecidos pela profissão, porque nós temos atribuições profissionais. E dentro daquelas atribuições, nós só podemos fazer aquilo que estamos habilitados. Não adianta o engenheiro civil querer fazer o trabalho do engenheiro mecânico. Ele não tem a habilitação para isso. É necessário que ele fixe o olhar naquilo que ele aprendeu e naquilo que ele desenvolve. Temos que motivar as pessoas que estão conosco, as pessoas que estão dentro da profissão, e os nossos clientes têm que estar motivados para nos contratar. Agir com honestidade e responsabilidade sempre, sempre. Fortalecer a integridade das pessoas e das empresas é muito importante. Vamos dizer, o controle da qualidade, o controle da eficiência, isso é salutar dentro de qualquer empresa. Os interesses não serão só ativos individuais, mas sim coletivos, e preconizando sempre a aprendizagem ética em todos os sentidos. Isso é que a gente, assim, tem como resposta, né, uma resposta nossa para a sociedade. E deixa eu sair aqui. Maria, pegar. Ai. E aí eu queria passar para vocês aqui um vídeo que a gente fala um pouco desse trabalho. Covid e ética, integridade e responsabilidade é a resposta das engenharias para esse momento que nós vivemos, para a pós-pandemia. Enquanto a pandemia se instalou no nosso país, até no mundo, as engenharias mostraram, agronomia e geociências, que nós temos o dever e a obrigação de modificar também o modo de viver, com tecnologias que advêm do nossa profissão, com a parte da robótica. Temos também alinhado a tudo isso a nossa comissão de ética, é aí onde entra a ética. Nós formamos um grupo grande junto com a Controladoria Nacional, com o Tribunais de Contas, com a própria CEBIC, para tentar colocar na nova lei de licitações a questão da integridade. A integridade compliance para os estrangeiros é um controle de tudo que podemos fazer nos serviços e obras de engenharia, no campo ou na cidade. A tecnologia provê um novo modus operandi, onde nós, profissionais, podemos colocar Acho que teve um problema técnico, né? Parece que congelou aí a imagem. Eu não sei se os palestrantes estão me ouvindo. Perfeitamente. Para a gente está normal. Então acho que só prejudicou, Carmen Eleonora, o lembro do seu vídeo que a gente estava assistindo e realmente do meio para o final congelou a imagem, saiu um pouco a nossa tela, mas pelo que eu estou sentindo, estão todos os participantes me ouvindo e todos se ouvindo entre si, não é isso? Então, nós temos tempo para tentar colocar de novo seu vídeo, mas houve um problema técnico e eu acho que o pessoal já deve estar atento porque está sendo acompanhado. Até o momento, eu estou com um link aberto aqui das perguntas, não sei também se talvez está tendo algum problema de comunicação, mas não me chegou nenhuma pergunta de internautas para que a gente pudesse colocar aqui. Eu pergunto à Carmen Eleonora se o vídeo era o final ou se ela gostaria de completar com a sua exposição aí o tempo que ainda te resta, Carmen.
O vídeo é o final. Eu fiz vamos dizer, uma síntese para que a gente ficasse com o vídeo e tudo, não chegasse aos 20 minutos, para ter mais tempo para o debate. Não, está certo. Mas, de qualquer forma, se o pessoal da técnica que está nos escutando conseguir retomar o vídeo, a gente passaria a fazer isso. Mas, enquanto isso não acontece, eu fiz aqui uma anotação, assim, pequenas anotações assim, da forma como cada um de nós, em torno do mesmo... Parou na metade. Em torno do mesmo assunto, né? Que é a liderança, a ética, os assuntos foram tratados assim realmente conforme eu previa, com as peculiaridades, né, de que cada um dos especialistas que estão aqui detém os seus conhecimentos, né? Você imagina os extremos do mesmo tema, né? O Eduardo colocou aqui, e eu concordo, eu sempre me bati nisso, que nós, dirigentes da engenharia, das construções, vamos chamar assim, do sistema de construções, seja ele de construções privadas ou construções de empreitada para governo, obras públicas, qualquer que seja, a responsabilidade, né, que nós, dirigentes, eu sinto esse peso de que o pessoal que nos atende, os nossos colaboradores, sem eles não tem obra, né? Sem o operário lá que está na frente, está no front da batalha, não tem obra, é o participante aí, assim, o player, né? Importantíssimo, né, nessa coisa, o problema da fragilidade das situações, né? Assim, uma empresa que por um motivo, vamos que tivesse que paralisar, que a coisa, se fosse conduzida, graças a Deus foi diferente, né? Mas vamos que tivesse uma ordem de paralisar as obras. Não vejo como as empresas manterem o pessoal, né, com os pagamentos aí em ordem e tal, se acontecesse isso. Olha só a quantidade, o Eduardo falou isso, é um pessoal carente, é um pessoal realmente que a gente sente, sabe, né, que nós não podemos vacilar em nada, que a gente vai estar causando problema para milhares ou milhões, não sei, de famílias, né, de famílias que a rigor não tem culpa de nada, né? Então, realmente, é o aspecto assim, voltado a essa parte mais frágil da sociedade. E o Carlos citou aqui, com muita propriedade, com muita didática também, né, o comportamento dos CEOs que detêm aí um número, uma cifra que dá 3 vezes o PIB do Brasil. Né? Olha os extremos que nós estamos tratando um mesmo assunto. Já a Carmen Leonora falou que ela, como coordenadora nacional das câmaras de ética, né, para quem assim não conhece o sistema de perto, né, igual eu posso dizer que conheço, cada CREA, são 27 CREAs, que é o atendimento, nós temos que estar presentes desde uma pequena cidade até as grandes capitais, né? Tem que estar lá o licenciamento, a parte de anotação de responsabilidade técnica de toda e qualquer construção. Então, nós temos aí, vamos dizer assim, essa responsabilidade, essa permeabilidade, né, do sistema em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, da cidade menorzinha, de uma vila até uma grande capital. Temos que estar lá presentes, fiscalizando as obras, fiscalização sobre o aspecto profissional, sobre o aspecto de capacidade técnica de quem está se incumbindo de fazer, não é fiscalizar se está pintura bem feita ou se o concreto está resistente. Nós não temos condição. Mas saber fiscalizar se o profissional está conduzindo aquele trabalho, se a responsabilidade técnica, através da anotação de responsabilidade técnica, está sendo feita por quem tem realmente o conhecimento, né, de grade curricular para poder praticar aquilo. Então, realmente, é um sistema muito abrangente. E cada um desses CREAs tem as câmaras especializadas, que já são previstas na Lei 5.994, que criou e regulamentou a nossa profissão. E cada CREA, então, com sua câmara especializada, a de ética é uma delas, e elas reunidas em si, né, essas 27, elas têm uma coordenadoria nacional que atualmente está ao encargo, muito bem colocado, ao encargo da nossa engenheira Carmen Leonora, que é a coordenadora nacional das câmaras de ética, né, e que falou em nome de todo esse contexto, de todo esse público aí, né, que está aí nos 27 estados do Oiapoque ao Chuí. E eu, então, primeiro eu perguntaria, antes de provocar qualquer mais coisas, se algum de nós, que eu digo, né, de vocês, dos três, tem perguntas para o outro.
Por exemplo, às vezes o Eduardo falou alguma coisa que ficou uma pequena dúvida ou um interesse em um desdobramento maior por parte do Carlos ou da Carmen, e vice-versa. Aí essa transitividade aí, se cada um poderia manifestar, aí nós tivemos uma ordem de participação, mas agora está aí na ordem de inscrição. Quem quiser se manifestar, se eu entendi bem, a Carmen Leonora parece que levantou a mão querendo manifestar. Vamos dar o start aí com ela, depois a gente vai esquentando mais a máquina aí para poder provocar maiores debates. Carmen, então, diga aí. Seria interessante, né? Vou me congratular com todos e, claro e evidente que todos foram brilhantes, né? Parabenizar. E dizer que era bem interessante, Eduardo, você fazer assim um pequeno resumo, que é um projeto que assim eu sou apaixonada, que é aquele projeto de compliance, né? Que a gente aqui, como não é estrangeira, a gente sempre chama integridade, né? E é um trabalho que a CEBIC fez em todos os Siduscons, tendo até à frente a nossa ministra aposentada, Eliana Calmon, que foi um trabalho assim, eu sou apaixonada por esse trabalho. E essa oportunidade que a gente fala, nessa toda integridade, era bom a CEBIC dar um toque sobre esse projeto. Pronto. Obrigado, Carmen, pela oportunidade de falar desse projeto da CEBIC, né? É um projeto também que o presidente José Carlos é apaixonado. E tem muito que a gente disse aqui, né? Com o que o Carlos citou na palestra dele, na preocupação da coordenação nacional, né? Dos conselhos de ética, que é que a gente vive um mundo diferente hoje, né? As empresas, elas precisam se adequar a uma nova realidade, de dar respostas. Assim, o Carlos falou muito bem, né? Não é mais só olhar números do balanço, né? O que é isso? Hoje os nossos clientes consomem não só os nossos produtos, mas também a nossa imagem. Então, todas as empresas, e o nosso setor especialmente, tem uma tradição, uma imagem... Não é uma tradição, tem uma imagem muito marcada por problemas, inclusive recentes, né? E é uma luta, né? É uma luta porque se a gente pegar a maioria das empresas, elas são éticas, elas são cuidadosas. Mas os problemas que tivemos foram de tal vulto, né? E mesmo que em poucas empresas, que acaba manchando todo um segmento que trabalha de forma legal. Então, esse trabalho da CEBIC é na intenção de demonstrar, principalmente para pequenas e médias empresas que têm mais dificuldade de investimento, que compliance e ética pode ser aplicado de forma... lógico que é necessário um investimento, porque é necessário um planejamento. Não existe compliance sem planejamento, sem controle, isso é necessário. E esse trabalho da CEBIC era nesse intuito, desmistificar o que é o compliance, né? Porque até a palavra, hoje em dia se usa muito pouco, né? Se procura integridade, porque o compliance realmente assusta. Imagina uma pequena empresa ouvir a palavra compliance, né? Então, hoje se fala muito em integridade, e esse projeto era de conscientização às empresas para que buscassem se adaptar aos novos tempos. Muitas empresas tiveram um impacto positivo nesse sentido, principalmente as de obra pública, né? Que a legislação também vai mudando, né? O que a gente tem visto que o país vai evoluindo e passa a exigir certos comportamentos das empresas que elas vão ter que seguir. Então, a melhor maneira é prevenir isso, para que quando essa legislação esteja definitiva, elas já estejam preparadas e não estejam fora do negócio mais. Então, esse trabalho da CEBIC foi de conscientização, surtiu frutos muito importantes, principalmente em empresas médias. As pequenas ainda têm uma dificuldade muito grande com relação a isso, mas isso é um trabalho, é um início de processo, né? Então, eu acho que, obrigado pela lembrança, como que a gente passaria por esse painel sem lembrar disso, Carmen? Obrigado pela lembrança. Eu queria só emendar aqui e falar para o Carlos
como que é interessante. Nós falamos das nossas experiências aqui, concretas, né? E ele citou a ética da liderança. Tudo que a Carmen falou, eu falei, a gente não usou esse termo mais técnico, né? Mas todo esse resultado positivo que nós falamos aqui de uma maneira mais, vamos dizer assim, leiga, que o Carlos tem um conhecimento mais conceitual do tema, se resume a isso mesmo, né? A liderança ética pela liderança, né? Então, achei muito interessante, porque os temas, mesmo falados de maneira diferente, eles convergiram. Ok, Eduardo. Está respondido aí, Carmen, a sua indagação, né? E eu continuo, então, dentro dessa etapa nossa, desse nosso encontro, né? Encontro/debate, exposições, se alguém mais tem realmente entre nós quatro, né? No caso, entre os três que tiveram aí, se algum quer fazer pergunta relativa à exposição do colega que falou. Além do que a Carmen já perguntou aí, né? Foi muito bem respondido, muito bem lembrado aí pelo Eduardo. Bom, eu não sei se tem assim, mas vamos começar a provocar mais aí as coisas, né? É que realmente, quando a organização da SOEA, que é a CONSOEA, que eu participo, né? Lá no CONFEA, a Carmen também é das mais ativas lá do CONSOEA, a gente, quando veio o título primeiro do nosso painel, né? Até de alguma forma, assim, nem lembro como, tal, aparecia a palavra corrupção, né? Assim, porque realmente quando fala em ética, quando fala em transparência, quando fala em compliance, quando fala, né, aí integridade, às vezes, então eu falei, gente, vamos tirar esse termo porque ele vai aparecer, mas assim, vamos deixar que apareça naturalmente, né? Não como isso, como texto, né, do nosso debate, que não é o caso, não é o espírito da SOEA, não é o espírito desse nosso grupo aqui, né? Mas isso aí aparece. Então, eu, como já fui dirigente aí de diversas entidades, né? Atualmente eu estou servindo lá, sou na forma de conselheiro federal, e estou, esse ano, vice-presidente, né, do CONFEA, há que se ter sempre um vice-presidente, esse ano sou eu, e a gente acompanha os assuntos todos. E que esses problemas todos que aconteceram, né, que não adianta negar, ocupou aí a mídia, ocupou aí as crônicas sociais e policiais, quer dizer, foi uma coisa assim que, uma engenharia, pelo menos, foi assim uma fase, eu diria, negra, uma fase muito ruim, porque há aí um envolvimento, e aquela história que a gente, o dia, não sei, num desses grupos que eu participo aí, eu recebi um painelzinho interessante. Dizem que foi feito pelo Albert Einstein, né? Ele colocou na sala dele um quadro em que ele colocou mais de 100 contas de tabuada. 9 vezes 8, 72. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 4, 8. Colocou 200 troços. E no meio, lá no finalzinho, ele colocou 9 vezes 10, 91. 9 vezes 10, 91. Colocou de propósito lá um. Todo mundo que entrava na sala dele, isso aqui está errado. Ele não falou que os outros 199 estavam certos. Ele falou que aquele estava errado. Né? Então, realmente, quando a coisa não é certa, é o que marca, né? É o que você vê aquilo ali. Não, está errado esse aqui. Mas o que está certo? Não, está certo, passou, né? Não notei nada, não, mas eu notei que esse aqui está errado. Então, isso aconteceu, assim, fazendo um paralelo um pouco, até, assim, como eu diria, um pouco afrontoso, mas, assim, aconteceu com a engenharia nossa, né? Então, esses problemas que a gente sabia que existiam, mas que, de alguma forma, eram blindados, né? Eram blindados, e a gente, até como dirigente a gente sabia que esses assuntos eram blindados, e aí deixou, então, venceram lá o cerco e a coisa veio à tona, a forma como veio prejudicou muito quem não tinha nada a ver com isso, né? Porque a quantidade de empregos, que aí sim, a pandemia não tirou emprego, mas esse aspecto esse tratamento aí, vamos chamar da Lava Jato, tirou centenas de milhares de empregos, né? Porque muita coisa paralisou e tal, não sabemos se tinha forma melhor de fazer, mas, de qualquer forma,
é uma coisa que afetou aí a ética profissional, a ética empresarial toda, é a tabuada errada lá no final do quadro negro lá do Einstein, que maculou, né? Manchou lá, contaminou todo o quadro negro dele, mas isso aqui está errado. Né? Quer dizer, então, realmente teve muita coisa errada, mas, como bem falou o Eduardo, as empresas médias e pequenas nunca não mudou em nada. A gente agora está aí implantando a integridade, né? Aqui em Brasília, quem trabalha em obras públicas sabe que tem uma lei, foi feita uma lei já sancionada, né? Obrigando aí, tem certos condicionantes que obrigam a empresa a ter o seu programa e apresentar a uma secretaria que foi destacada para isso, para ser aprovado aquilo, e quando, no caso de Brasília, se eu não me engano, contratos de obras públicas com valor igual ou superior a 5 milhões, com prazo igual ou superior a 180 dias, ele tem, vamos dizer que a empresa não implantou, mas ela ganhou a licitação, ela tem 6 meses para poder aparecer com o programa, sob pena de, até dizem, né, diz no texto da lei, rescisão contratual, penas, penalidades e tal. Então, realmente, há que se ter isso, né? E nem tem como ser exigido em licitações, porque a lei atual e a nova que está entrando, que já está também implantada, mas ainda não está na prática sendo praticada, temos 2 anos para isso, também não tem como obrigar a isso, que esse item seja parte de uma habilitação, né? Mas os governos têm como, e está na lei maior, que é aquela de 2013, né, do governo federal, agora cada estado implantou a sua forma, e em Brasília, que eu posso falar porque eu conheço bem, isso foi um debate muito grande, né, mas que se chegou a um texto que tem essa obrigatoriedade, né, de você passou aquele prazo que te deram, aí vai rescindir contrato, vai ter problema. Ou seja, tem que ter implantado na empresa aí a integridade, da forma como é exigido. Né? Então, realmente, isso foi talvez consequência desse estado de coisas que aconteceram, que tiraram. Isso já acontecia há muito tempo, só que apareceu. Né? Apareceu. Emergiu aí a coisa da forma como foi, até certo ponto. Houve alguns exageros, temos que reconhecer que houve alguns exageros, né? Alguma aí, assim, espectacularidade, né? Espectacularidade, né? Assim, de algumas ações, tal, mas que chamou muita atenção. E que, felizmente, parece que esse assunto já está sendo aí, vamos dizer, depositado onde sempre, né, devia estar, ou seja, sem estar aí à frente dos negócios, das obras, dos contratos todos, e as empresas estão já acordadas para isso. Vamos ter, então, a nossa integridade, vamos praticar, né, sob pena de ficarmos fora do processo. Né? Então, eu fiz tudo isso aí para a gente, como eu disse, a gente tem aí essa interface de cada um. Né? Ô, João, tem? Ô, João, você falando aí, e eu me lembrei de uma situação que tem ocorrido, que ela é mais característica ainda de que o mundo mudou. Antigamente, o tratamento com o cliente era muito diferente. Ele chegava no seu escritório, te pedia uma informação. Hoje em dia, não existe qualquer maneira de uma empresa, e aí eu falo de mercado imobiliário, porque o relacionamento é direto com o cliente, não existe a menor possibilidade da empresa não ter transparência com o seu cliente, né? Não ser ético com ele, falar exatamente o que está acontecendo. Né? Antigamente, a gente tentava, quando eu falo a gente, o setor, né? Esconder as coisas debaixo do tapete. Hoje em dia, existem redes sociais, os nossos clientes nos acessam nas redes sociais, eles criam um grupo de WhatsApp, né? Eles buscam informações com muito mais facilidade. Hoje em dia, a regra no mercado imobiliário, nas empresas de incorporação, é transparência total com o cliente, porque não há outra forma de trabalhar. O cliente exige isso, né? E nós só existimos por conta do cliente. Né? Então, lembrando, nem precisou de uma legislação. Foi uma mudança no mundo, uma mudança tecnológica na cabeça das pessoas,
faz com que as empresas sejam obrigadas a mudar a sua forma de se comportar. É isso mesmo, Eduardo. Eu ouvi uma vez, você deve ter, com certeza ter participado de uma palestra que a gente, numa das posses nossas lá do Sinduscom, a gente chamou o ministro, ex-ministro, ex-presidente lá do Supremo, o ministro Carlos Aires Brito, e ele na palestra falou uma frase que eu guardei, né, e sempre falei como dele. Depois eu soube que essa frase é mais antiga, que ele repetiu também de alguém, até da antiguidade, talvez um desses filósofos mais antigos. Né? Diz que a luz do sol é o melhor desinfetante. Abriu as claras, está limpo. Tem que mostrar. Você falou com o seu cliente que você vai esconder o quê? O cara vai comprar um imóvel lá da sua construtora e vai morar nele 30 anos, se não for mais. Né? Então, você vai esconder do cara o quê? Né? Então, é aquela... Eu sempre achei que fosse de autoria do ministro, mas parece que ele também já eu acho que é Abraham Lincoln, viu, João? Eu acho que é. Lincoln. Se não me engano, é Abraham Lincoln. Por aí. Por aí. Então, a luz do acho sol... Acho que o Carlos quer falar, ó. Acho que ele levantou a mão. Ô, João, só corroborando, né? Eu não poderia deixar de citar, né, quanto a essa questão da nova lei de licitações, que foi, como advogada, a gente já assim, estuda um pouco mais, e a lei 12.846, que tratou de toda essa parte da corrupção, que, vamos dizer assim, foi o leito da nossa lei 14.133, né, de 2021, que é a lei de licitações, ela coloca nos artigos, no artigo 25, a questão da contratação do serviço por uma empresa, que ela, para ser contratada pelo poder público, é necessário que ela tenha um programa de integridade. Isso foi muito bom para todo mundo, isso foi ótimo, assim, para a sociedade, né? E que no artigo 60 trabalha a questão do empate. Critério de desempate também é programa de integridade. E coloca muito claro no artigo 156 a questão das penas. As penas vão de multa até suspensão de licitações vindouras. Então, isso é, vamos dizer, um controle muito bom para a sociedade. E a questão da reabilitação, que caso a empresa sofra algum dano, alguma pena, ela tem que se reabilitar novamente ao mercado e ao mercado licitatório, que é o artigo 163, né? Isso para corroborar com toda essa questão da integridade dentro das licitações públicas. Esse assunto foi tão levado a sério na elaboração da nova lei, essa 14.133, que, vamos dizer, a gente tinha mais ou menos aí, a nível de estatuto de licitações e contratações públicas, nós tínhamos uma coxinha de retalho aí, né? Nós tínhamos a 8.666, que é a mãe de todas, nós tínhamos aí a 15.120, 15.520, que é a do pregão, né? Tínhamos aí aquela das RD, como é que é? Das contratações diferenciadas, regime diferenciado de contratações, RDC, regime diferenciado de contratações, né, que surgiu na época da Copa, e a gente hoje está sabendo por que tentaram simplificar, né, naquela época, né, e, com essa lei. Mas então tudo isso, e fora alguns decretos, alguma coisa, tudo isso está sendo sintetizado, né, abrangido pela 14.133, que em 1º de abril de 2023, ela vai ser a única, ela vai ter que abranger tudo. Mas, e por isso que eu citei tudo isso, os artigos finais da 8.666, que tratam das penalizações que você citou aí, das penalizações mesmo, criminais, tá certo? Ele já foi revogado e já está valendo, só o que está na 14.133, porque eles mudaram mesmo e foi para mais rigor. Tá certo? Foi para mais rigor. Realmente, então você imagina a importância que o legislador deu a isso. Ele vai dar 2 anos entre você, por exemplo, se você quiser, enquanto dirigente aí de uma entidade pública, praticar já a 14.103, você pode, ela está aí completinha, já foi sancionada, já teve os vetos que tinha que ter, já teve os vetos que tinham que ser derrubados, está já, vamos dizer assim, promulgada a nova lei. Mas você pode, até abril de 2023, são 2 anos a partir da publicação dessa 14.103, pode praticar as antigas que estão aí, né? Agora, a parte de penalização já está valendo só a da nova. Ela já tirou, ela já revogou, está lá
no enunciado da lei, revoga, já as penalizações, e está valendo as dela. E os outros itens não, já ainda pode fazer de uma ou de outra. Eu citei isso para você ver a importância que está sendo dado a esse rigor maior, né? Talvez aí como forma de prevenir quaisquer tentativas aí de um estado de coisas que não seja desejável para nós, né? Mas a gente tem esperança realmente de... A lei, ela é uma lei assim, que não é simples. Para vocês terem uma ideia, me falaram isso uma vez, o pessoal da CEBIC falou, e eu achei que era exagero, mas depois foi confirmado. Essa lei vai ter que depender de 53 regulamentos que estão no texto dela, tá? E dizer assim, isso assim, sobre o regulamento, será assim, assim, assim. Ou seja, então o Ministério da Economia já está trabalhando, eu soube, arduamente em cima disso, e que terão que ser editados no mínimo 53 regulamentos para que possa aplicar com tranquilidade a nova lei. Talvez esse seja um dos motivos que ninguém ainda, eu pelo menos não vi ainda, nenhum órgão público que esteja praticando já a nova lei de licitações. Ela está valendo, mas não está sendo praticada ainda, né? E talvez esperando esses regulamentos, que serão muitos. Mas a gente acha que vai ser está tudo sendo conduzido para melhorar, né? E a gente tem também lá no CONFEA tentado acompanhar isso. Eu estou com o encargo de uma comissão, de um grupo de trabalho para que vai estudar e avaliar, e temos trabalhado arduamente, inclusive fizemos questão de ter uma indicação da CEBIC, uma indicação das entidades de projeto e consultoria, que é a Netrans e o Sinaenco, que juntos indicaram também uma pessoa, e também dentro lá, internamente, nós temos a indicação do Colégio de Presidentes, porque isso aí, eu brinco assim, a gente aqui faz a confusão, depois vai estourar a bombinha na mão dos CREAs, né? Que quem enfrenta o cara no balcão é o CREA, né? A gente faz, o CONFEA, a gente faz, trabalha, vê os textos, passa pelo jurídico, passa pelas comissões técnicas, vai ao plenário, às vezes o plenário aprova ou não, tem debate, pede vista, né? Então, toda essa confusão a gente faz no CONFEA e manda para os CREAs. Aí eles vão pegar aquele negócio, sou fulano de tal, da agora para frente é assim, assim, assim. Mas como? Mas é assim. Então, realmente, os CREAs é que enfrentam os problemas. Então, nós fizemos questão de chamar um representante do Colégio de Presidentes. A Carmen sabe o que eu vou falar, infelizmente, o que foi chamado inicialmente, né, nos deixou, foi aí uma perda muito grande para o sistema, mas já está outra pessoa também que está à altura lá para representar o Colégio de Presidentes, está certo, nesse nosso grupo, e a gente pretende, até o final do ano, ter aí as alterações todas nas resoluções e nas decisões anteriores que possam já estar conectadas com a nova lei de licitações, que daqui a pouco tempo, a gente fala assim, em abril de 2023, daqui a pouco está chegando, né? Porque eu não sei se a impressão só minha, mas eu acho que alguém brincou aí, acho que foi o Carlos, né, que falou que não sabia mais se ano passado era 2019. Acontece muito comigo falar isso. Não, ano passado não foi. Peraí, não, 2019 vai fazer 2 anos já, então não é o ano passado, né? E parece, eu não sei se é a sensação de que está passando mais rápido, né? Eu não sei se é só minha, mas a gente tem essa sensação. Bom, eu continuo em aberto, se a gente não tiver... João, Carmen, Carlos e também a nossa audiência, eu queria pedir desculpa, chegou a hora, tem um outro compromisso, né, um evento agora muito importante, e eu vou ter que sair aqui, mas gostaria de falar que foi um prazer debater aqui, aprendi muito com todos vocês, e realmente foi um orgulho aqui estar debatendo com engenheiros. Eu não sei se eu devo estar contando isso em público, não, mas eu sou colega de faculdade, um grande amigo e colega de faculdade do pai, chama Eduardo também, tá? Que é morador de Brasília aqui. E durante uma fase, né? Todo mundo sabe assim das fases da vida, o Eduardo me chamava de tio, né? Então eu tenho muita honra de ter abrilhantando a engenharia civil conforme o Eduardo. Ele tem sido realmente um grande dirigente lá da ADEME, e na CEBIC ele está na primeira vice-presidência aí na difícil missão, e nós sabemos, de representar o presidente, né? Ele está sempre correndo, está sempre devendo ao tempo, né, Eduardo? Está sempre devendo ao tempo. Mas fica à vontade, você já tinha sido eticamente avisado, né, para a nossa palestra aqui desse comprometimento. Fica à vontade e te agradeço bastante em nome da organização da SOEAR
Sua participação foi muito importante, seu depoimento foi muito bom e a gente vai continuar aí nessa luta, né? Não vai parar por aqui, não. A gente, volta e meia, você vai ser chamado. Fica à vontade, Eduardo. Obrigado, viu? Tá, joia. Obrigado, pessoal. Um prazer conhecê-lo, viu, Carlos? Prazer. Viu, Carlos? Prazer, Eduardo. Um grande prazer. Tchau, pessoal. Abraço, tchau. João Bom, Carlos, pessoal, nós temos ainda eu queria aproveitar, tem algum tempo, aí eu queria que o Carlos, ele fizesse uma abordagem assim, que bastante interessante, da rede brasileira, do Pacto Global, que é sobre aquela questão da liderança e inovação. Eles fizeram diversos painéis, inclusive eu assisti um brilhante, que foi até do Porto Digital, com o Silvio, lá de Pernambuco, né? E esse compromisso que a rede faz com a ONU é, assim, fantástico, porque o nosso tema é liderança, e a liderança com inovação e desenvolvimento sustentável. Então, é uma cadeia que faz com que os novos líderes estejam a parte desse movimento. Aí, Carlos vai falar um pouquinho sobre isso, que é bacana demais. Vamos lá, Carlos. Falo sim. Olha só, bom, inovação e sustentabilidade, olha, estão intrinsecamente ligados, né, gente? Porque, vamos lá, né? Quando a gente pensa em inovação, é claro que a gente está pensando em resolver algum problema aí da sociedade, da empresa, né? E quando a gente vai resolver esse problema, é claro que a gente, engenheiros que estão aqui, vão pensar em, claro, né, em como que a gente pode ter uma maior eficiência na utilização de insumos, recursos, né? Como que a gente pode ter um impacto menor, até por uma questão de trazer eficiência nesse sentido. Então, inovação e sustentabilidade, gente, caminham necessariamente juntos, né? Porque para que a gente... Sustentabilidade, a gente está falando em quê? A gente está falando em melhorar questões ambientais, sociais e de governança, né? Então, para tudo isso, a gente precisa inovar. Porque, vamos lá, se a gente não precisasse mudar os processos e produtos, a gente não ia estar falando em sustentabilidade, não é mesmo? Então, assim, se a gente fala em sustentabilidade, é que a gente precisa inovar. Então, por isso que eu digo sempre, tanto que tem algumas empresas, por exemplo, EDP, Energia de Portugal, né, uma das maiores empresas do setor elétrico presentes aqui no Brasil, a área deles de sustentabilidade, na verdade, chama inovabilidade, assim como outras empresas aqui no Brasil também têm essas áreas de inovabilidade, né? E aí, gente, o que a gente precisa é, sem dúvida nenhuma, o que a gente tenta fazer ali no Pacto Global é ser uma plataforma de ações, iniciativas, para que as empresas possam, então, melhorar nessas questões ambientais, sociais e de governança. Só que, para além de melhorar, o que a gente entende é que tudo isso pode se traduzir em vantagem competitiva para as empresas que atuam aqui no Brasil, tá? A gente acredita muito nisso. Sustentabilidade como alavanca de valor, como geração de vantagem competitiva. É isso que a gente tenta fazer lá no dia a dia, nos mais diversos temas. A gente tem ali plataformas cuidando de questão de integridade e corrupção, a gente tem plataforma, inclusive o setor de construção civil, foi um dos setores que a gente trabalhou muito e, né, como o João Carlos já comentou, é um setor que, apesar dos desafios, e vamos lá, desafio esses no mundo todo, tá? A gente não pode ficar também com esse pensamento de que essas coisas acontecem só no Brasil. Não é, tá? E aqui eu acho que a gente evoluiu bem nas últimas legislações, últimos atos legais nesse sentido. Então, o setor, podem ter certeza, hoje, certamente é um dos mais íntegros aí mundo afora, né? Fora isso, também a gente está, nesse momento, uma ação coletiva no setor do agro, também uma ação coletiva nesse sentido. E, para além disso, a gente trabalha, né? Mudanças climáticas, direitos humanos, dentro de direitos humanos, toda a parte de diversidade racial, diversidade de gênero. A gente trabalha também a questão de água e saneamento, ou seja, vários lugares onde os engenheiros, sem dúvida nenhuma, são mais do que necessários, né? O que eu queria só é lembrar um pouco aquilo que o Eduardo estava dizendo com relação à reputação, né, que ele falou.
e a importância disso, né? Só para trazer um pouco de cor com números, hoje, na década de 70, tá? 30% do valor de uma empresa, e até menos, era relacionado a ativos intangíveis. Hoje esse valor é 90%. 90%, tá? E aí, em ativos intangíveis, a gente tem patentes, a gente tem uma série de coisas. Só que não se enganem, quase 80% é relacionado à reputação, tá? Então, por isso, e outra coisa que ele comentou, a gente falando de gerações, etc., etc., hoje em dia todo mundo é um gerador de informação, né? O gerador de informação, potencial gerador de confusão também, né? Hoje a gente está na época da hipertransparência e hiperconectividade, tá? Então, assim, não existe empresa ou pessoa low profile, não existe, né? Empresas líderes não tem como ser low profile, por isso que, né, o João Carlos bem comentou, a transparência é necessária, ela é fundamental. Então não tem como a gente ficar alheio a essas coisas, né? E quando a gente, claro, pratica isso, né, muitas vezes é difícil, tá? E mesmo para a gente, ali, imagina uma organização das Nações Unidas, qual documento que a gente deixa público, não deixa, etc., etc., sempre vem os questionamentos, por exemplo, né? Mas é claro que quando a gente vê de que a gente vai para o lado da transparência total, as coisas acabam fluindo melhor e a gente consegue, claro, muito mais cooperação também para a gente avançar, né? Então, só esses pontos que eu queria ressaltar. Carlos, a gente, quando vocês vão falando, eu vou anotando aqui e vou lembrando aí algumas coisas que são aí, né, compatíveis com o que eu estou ouvindo de vocês. Eu não sei precisar que ano mais, mas tipo assim, tipo 2005, por aí, 6, ou alguma coisa antes ou depois, eu presidi uma entidade nacional que é ligada às nossas profissões, que é a ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, né? Então, durante algum tempo, eu fui o presidente da ABENC Nacional, que tem as ABENCs regionais e tem a nacional. E teve um evento promovido lá pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em que estavam sendo convidados o presidente e diretores de talvez a mais importante a entidade da engenharia civil do mundo, que era dos Estados Unidos, é americana, e chama American Society of Civil Engineering, a ASCE. Inclusive, a ASCE promove palestras anuais, até os nossos representantes do Confeia, antes da pandemia, iam até presencialmente assistir, não me lembro qual, mas é nos Estados Unidos, tá certo? E os 2 últimos foram feitos por via remota, né? Por conta de se dizer por quê, né? A pandemia está aí, foram feitos. Mas eu estou lembrando tudo isso, seguinte, eu lembro que nesse encontro que nós tivemos lá no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, até me deram um brinde, uma caneta com o logotipo deles, que eu tenho até hoje e tal, e eu fiquei assim meio, até comentei com o pessoal, achei meio, vou ter um termo, psicado com corrupção. O presidente da ASCE na época, você imagina, estou te contando casos de talvez 15 ou mais anos atrás. E quando você falou que a corrupção não é, entre aspas, privilégio, né, do Brasil, realmente você tem toda a razão. A preocupação do cara, do presidente, que era, né, uma entidade a maior do mundo da engenharia civil e dos Estados Unidos, né, que por si só já representa muita coisa. Ele, assim, o foco do discurso dele todo foi ligado a combate à corrupção, que o dinheiro do mundo era desviado. Aí ele tem aquelas comparações que os 10% de corrupção que tem no mundo resolveria o problema da fome na África, tal. Então, assim, a gente fica até sensibilizado, porque é verdade, infelizmente é verdade, né? Quer dizer, como resolver, se tem como tirar da corrupção e pôr na África para matar a fome, não sei. Se tem forma de fazer, talvez uma forma, essa que vocês trabalham, aí de trabalhar, né, aí os conceitos, trabalhar os costumes, né, acostumar com a ideia de que não se pode persistir no erro. Mas eu estou dizendo isso, é que você tem toda a razão. É uma entidade, a maior do mundo de engenharia civil, e eu fiquei assim, o cara, eu achei que ele fosse mostrar que estrutura de grandes edifícios, tá, não, o negócio do cara era combater a corrupção. Porque se ele está falando isso, é porque ele estava incomodando já, né? Ninguém ia destinar uma parte grande de uma palestra para poder falar uma coisa se não estivesse incomodando.
Ou seja, então, o assunto não é de hoje, não. A coisa é realmente, né, tem raízes aí, o iceberg, né, tem aí muito mais parte debaixo d'água do que a gente, né, sabendo da pontinha dele, pode imaginar. Né? Mas é isso mesmo. Bom, nós estamos chegando aí próximo já do nosso tempo. Eu perguntaria se temos mais. Se tem, eu não consegui. Estou tentando fazer contato com o pessoal que está acompanhando. Até a última vez que eu perguntei, não tinha chegado. Acho que o pessoal não está acostumado ainda a mandar pergunta dessa forma. Tal. Mas, de qualquer forma, eu achei que tanto os depoimentos, né, as palestras, quanto os questionamentos, entre aspas, né, que a gente fez um do outro, foram muito profícuos e eu acho que é sempre bom, é sempre muito, muito bom a gente estar trabalhando aí com pessoas que têm conhecimento, né, de cada um dos assuntos, e esse foi um deles, né, que as três palestras foram magníficas, né, eu como moderador fiquei muito satisfeito, pude também fazer meus questionamentos, minhas perguntas, e se não tivermos ainda, eu daria aí o Eduardo realmente já tinha avisado que teria que sair. Eu daria aí mais alguns minutos para cada um, da Carmen e o Carlos, para fazer suas considerações finais. Posso passar o vídeo? Sim, vamos lá, então. As suas considerações finais é o vídeo. Vamos lá. Covid e ética, integridade e responsabilidade é a resposta das engenharias para esse momento que nós vivemos, para a pós-pandemia. Enquanto a pandemia se instalou no nosso país, até no mundo, as engenharias mostraram, agronomia e geociências, que nós temos o dever e a obrigação de modificar também o modo de viver, com tecnologias que advêm do nossa profissão, com a parte da robótica. Temos também alinhado a tudo isso a nossa comissão de ética. É aí onde entra a ética. Nós formamos um grupo grande junto com a Controladoria Nacional, com o Tribunal de Contas, com a própria CEBIC, para tentar colocar na nova lei de licitações a questão da integridade. A integridade, compliance para os estrangeiros, é um controle de tudo que podemos fazer nos serviços e obras de engenharia, no campo ou na cidade. A tecnologia provê um novo modus operandi, onde nós, profissionais, podemos colocar as pessoas no seu ambiente de trabalho e de moradia no mesmo local. Então, tudo isso se deve à responsabilidade como seres humanos e como seres que controlam o que há de mais positivo dentro da sociedade. Nosso sistema, que é o sistema Confea CREA Mútua, ele tem uma responsabilidade bem maior, que é a de prestar todo o trabalho. Começamos esse com as nossas reuniões, que são híbridas, presenciais ou virtuais, assim como deseja o participante. A Coordenadoria Nacional da Ética também lançou hoje um grande desafio para 2021. As nossas audiências de instrução são audiências virtuais. E com isso nós podemos denunciante dos nossos processos éticos, respondem em casa ou no escritório, ou caso quiserem, na sede do CREA. É um novo tempo, é um tempo onde a tecnologia domina. E claro que nós somos um conselho de engenheiros, agrônomos e geocientistas, temos que ter em mente que é a tecnologia que vai desenvolver o nosso país. Muito bem, dessa vez nós vimos seu vídeo aí na sua integridade. Ok. Carlos, você quer fazer suas considerações finais? Claro, claro. Não, só agradecer mesmo, gente. E, enfim, a jornada é muito boa, né? O desafio não é fácil, mas a jornada é muito boa e estou aqui à disposição, eu, o Pacto Global, para que a gente siga junto nesse processo aí de mudanças.
Ok, você já deu uma boa demonstração disso hoje e nós contamos aí realmente com essa parceria, né? Aí para a gente dar andamento aí, a gente prosseguir nas nossas profissões, né? Aí, vamos dizer, com nossas empresas, cada vez mais saudáveis para poder honrar seus compromissos com seus colaboradores, né? E dentro dessa ótica realmente de credibilidade, de integridade, de bom comportamento, de transparência, tudo isso a gente aí está correndo atrás disso. Eu queria, então, agradecer, aí, apesar de ele já ter saído, ao Eduardo, ao Carlos Pereira, da Ação Global, né? Desculpa, Pacto Global, Pacto Brasil, desculpa, isso mesmo. Carmen Leonora, coordenadora da Câmara de Ética do Sistema, e acho que realmente, tenho certeza, não acho, tenho certeza que realmente os nossos depoentes foram brilhantes, os assuntos foram magistralmente aí colocados e debatidos, e eu acho que esse painel, assim, pelo tom que eu vi, ele atendeu perfeitamente aos objetivos, né? Que a gente está aí sempre vivo dentro dessa preocupação com a ética, com a integridade das coisas, com essa palavra também que eu prefiro, assim, que fica com os estrangeiros, como a Carmen sempre diz, o compliance, né? Que isso aí, às vezes, afastou muito. O que é isso? Compliance, que negócio é esse? Né? Fala integridade, né? Quer dizer, integridade todo mundo entende, né? Então, fica mais fácil até felizmente, em Brasília, a lei da implantação do sistema de integridade, né? Integridade. Não se falou, hora nenhuma, cita a palavra, não, nada contra, mas para quê? Se nós temos um correspondente nacional, por que ficar falando, né? De forma de outra língua, né? Que não seja a nossa. Então, a gente chegou realmente ao final do tempo agora, e, então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Bom trabalho restante aí, Carmen, aí na SOIA, né, dentro do que te cabe aí. Carlos, muito obrigado mais uma vez e contamos aí com sua participação, com sua presença aí, sempre que a gente precisar dela. Boa tarde a todos, obrigado.